vivo, por estar de pé e tendo a oportunidade de falar o amor de Deus. Amém? Quantos estão felizes? Diz amém? Amém! Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Aleluia! Vamos fazer a menção da palavra do Senhor. Prometo que serei breve, não vou tomar muito tempo, mas vou falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração essa noite. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Capítulo de número 5 do Evangelho, segundo escreveu o Santo Deus, diz assim, capítulo 1, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado é os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados são os que choram, porque deles serão consolados. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Fala assim: herdarão a terra. Herdarão a terra. Aleluia. Acessa bem o nome de Jesus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Estamos aqui nesta noite aqui diante de uma palavra que é conhecida por nós todos, e Deus sempre falou muito ao meu coração em cima desta palavra, que ela vai se extensionar falando de muitas coisas, aonde é um corretivo para a nossa vida, aonde nós aprendemos todos os dias da nossa vida. E olhando para dentro desse texto aqui, nós vamos aprender que Jesus, ele subiu ao monte para poder ensinar, e a palavra de Deus vai dizer que a multidão chegando, se aproximando de Jesus, a palavra de Deus vai dizer que Jesus agora, ele sobe o monte para poder ensinar, e nisso, a palavra de Deus, ela vai dizer que os seus discípulos pegam e se assenta ao redor de Jesus. Então nós vamos entender aqui que Jesus, quando ele sobe o monte, nós vamos entender que aquele que pode todas as coisas, ele está acima, e Jesus, ele subiu acima para poder ensinar aqueles que estavam na parte mais baixa, porque nós vamos entender também, porque na parte mais alta do monte ficava melhor para ensinar e para a multidão também ouvir aquilo que estava sendo falado por Jesus. E nesse episódio, nesse momento aqui, nós vamos entender que quando os discípulos de Jesus sentavam ao seu lado, eles começavam a ouvir aquilo que Jesus estava ensinando. Mas na verdade nós vamos olhar para dentro do que foi lido aqui. Jesus, ele não convidou o povo para poder ensinar, para poder falar. Jesus, ele não subiu ao monte para poder ensinar a multidão. Por quê? Por causa da fama de Jesus, pelos seus feitos, milagres que ocorria, então a fama de Jesus ocorreu. Mas quando na verdade aqui, nessa instância, Jesus estava querendo conversar com os discípulos, ou seja, Jesus estava querendo conversar com a igreja, neste momento. Então nós vamos entender que mais um pouco lá na frente, lá, Jesus, ele começa a ensinar, falando de modo geral para todo mundo. Bendito seja o nome do Senhor, porque naquele momento ali, nem todos confessavam a mesma fé. Como nos dias de hoje, dentro dos templos, nós reunimos entre protestantes, que somos nós, e pessoas que não confessam a mesma fé que nós. Então, no mesmo instante daquilo que se é falado aqui, de cima do altar, ela vai atingir tanto aquele que protesta, tanto aquele que confessa, tanto aquele também que não crê na palavra do Senhor, aquele que é simpatizante do Evangelho, aquele que gosta de ouvir, mas não pratica. Mas na verdade a palavra de Deus, ela veio para poder atingir a todos. E eu tenho certeza que aqui nesta noite, talvez a palavra que Deus colocou no meu coração, que você ouve, ela vai fluir frutos diferentes na vida do pastor Alexandre,
Rosane, na vida do pastor meu amigo que orou por mim, na vida do pastor Célio e dos demais irmãos. Assim, nós vamos entender o quê? Que Jesus agora, quando ele começa a conversar com os seus discípulos e ao seu povo que estava ao seu redor, e logo depois ele desce do monte, ou seja, ele despede aquela multidão. Então nós vamos entender que a primeira coisa que nós vamos entender é que no meio de uma multidão há diversidade, ou seja, de pensamento, a variedade de fé, a variedade de pensamento, porque nem todo mundo crê naquilo que está sendo pregado, porque nem todo mundo crê na palavra do Senhor, nem todo mundo crê que Jesus é o Cristo, nem todo mundo crê que naquilo que está sendo falado aqui vai produzir mudança daqui a alguns instantes na tua vida, nem todo mundo crê que alguns instantes após sair daqui dessa reunião as portas vão ser abertas, as doenças vão ser curadas, bendito seja o nome do Senhor, portas que deveriam ser fechadas, Deus também vai fechar. É assim que acontece. E agora quando Jesus ele despede a multidão e a multidão sai, agora vai ficar só Jesus e o seu colégio apostólico, ou seja, só os discípulos. Assim como Deus nesta noite ele reservou alguns para poder vir, outros até poderiam estar, mas Deus reservou só você aqui nesta noite para poder ser participante daquilo que está sendo distribuído aqui nesta noite. Tanto é que lá na frente, bendito seja o nome do Senhor, a partir do versículo 13, nós vamos entender que Jesus agora, ele fala assim: agora já que a multidão saiu, agora eu quero ter uma conversa com a minha igreja. E ele separa para si, pastor Alexandre, somente os 12, só aquele que já conhece, só aquele que já praticava, só aquele que já é entendido, sabe o que é certo, sabe aquilo que é errado, que sabe fazer a separação daquilo que deve e daquilo que não se deve. Aí agora Jesus ele começa a ensinar para a igreja, assim, dessa forma, assim, no capítulo 13: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Ele está perguntando, aleluia, para que nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Jesus sabia o que estava acontecendo em seu meio, no meio da igreja. Tanto é que agora ele chama a igreja para um particular, para uma conversa. E Jesus agora ele vai ensinar assim: se você é o sal da terra, você vem neste mundo para fazer o quê? Para poder temperar este mundo que vai a cada dia de mal a pior. Então, bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos entender que aqui nesta noite Deus ele escolheu você. Bendito seja o nome do Senhor, que era negado, assim como foi dito aqui através do meu irmão aqui, que Davi ele era como se fosse um negado dentro da família. Talvez você era um desesperançado, até mesmo foi por palavras que você ouviu, que você não seria, que você seria o seu futuro, que você não ia dar para o que prestasse. Bendito seja o nome do Senhor. Então você passou ao longo do tempo nem mesmo acreditando em você, mas acreditando naquilo que você ouviu ao longo da tua vida. Aí Jesus agora ele vem para poder invertir a longo prazo. Jesus ele vem fazer você entender algo que você não ouviu, mas é uma coisa tão simples. Porque quando ele falava assim: você é o sal da terra, se você se tornar insípido, para que você presta? A não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Jesus está dizendo para você nesta noite, aleluia, que independente daquilo que você está passando, independente daquilo que lançaram sobre os seus ombros, daquilo que acham de você, daquilo que pensam de você, ele diz assim: tu és sal, tu vem para poder fazer a diferença assim, ainda que ninguém dá nada por você, é você que vai garantir a mudança na tua casa, na tua família, na tua vizinhança, porque quando tu levantar a mão, alguém vai dizer para você: eu não acredito, você está dessa forma. Você vai dizer assim: eu sou sal, porque nem muitas das vezes da nossa vida nós vamos entender que o sal ele é bem visto. Aleluia. Eu sempre digo que uma casa, quando ela chega a faltar um detergente para poder lavar a mão, chega a faltar o sal, porque já acabou tudo, não falta ter mais nada, já perdeu tudo. Você está entendendo? E
botar demais, estraga o alimento. Bendito seja o nome do Senhor. Mas uma coisa eu quero te dizer: o sal, a ausência do sal, ela provoca uma reação, ou seja, ela faz falta. Não se pode comer uma comida insossa porque você vai estranhar. Não tem graça nenhuma você comer uma comida que não tem tempero. Você está entendendo? Que graça vai ter neste mundo? Que futuro vai ter neste mundo o dia que Jesus agora vier e arrebatar a tua igreja e tirar o seu povo daqui? Qual é a esperança neste mundo vai ter? Eu sou o sal, você é o sal e seu chamado. Aleluia! E hoje eu estava assim lembrando, Deus estava me fazendo lembrar um pouco dessa palavra. Eu trabalhei todo dia, eu tive tempo para poder pegar na palavra de Deus, para poder meditar. E ouvindo hoje o debate na rádio, eu escutei quando alguém falava sobre o sal, que ele faz a diferença, como de fato ele faz. Acabei de dizer aqui, que não tem como, irmão, não tem graça você comer uma comida insossa sem o sal. Tem pessoas que não podem comer uma comida salgada porque faz mal. E se comer também uma comida sem sal também não tem graça, não tem sabor. Que futuro tem isso? Você está entendendo? Mas nós temos que estar ali. Você está entendendo? Então nós temos que ser o sal em todos os lugares da nossa vida. E um dos pastores perguntava assim: você tem sido sal da tua família? Você tem sido sal dentro da tua casa? Porque ser sal, irmão, eu tenho escutado isso aqui há 2 semanas aqui dentro da igreja, que é muito fácil nós representarmos aqui dentro, mas não representar lá fora. O que vale isso? Do que adianta eu querer montar um teatro, querer aparecer para um e para outro, mas quando na verdade lá fora eu estou mais para ser sal grosso, eu preciso mais de ser refinado. E o sal tem sal de tudo quanto é jeito, tem sal que ele precisa ser moído para ser dosado na medida certa. Vai fazer um churrasco e vai jogar muito sal em cima dele, ninguém quer comer o alimento, ninguém quer. E muitas das vezes nós, como sal, na posição da onde Deus nos tirou e aonde Ele nos colocou, nós estamos querendo buscar lugar de destaque. Isso aqui eu queria estar careca de saber. Eu sempre falo, sempre gostei de falar dessa mensagem. Entra dentro do Guanabara da vida, entra dentro dessas redes de supermercado maior que tem aqui dentro da nossa cidade, e chega na porta de entrada do mercado, pastor Sérgio, e fala assim: cadê a promoção do sal? Você não vai achar promoção. Eu nunca vi ninguém fazer promoção de sal. Nunca vi no rádio ninguém colocar no rádio, na televisão, um quilo de sal é 10, 2 reais, 10 reais. Eu nunca vi. Entra nas primeiras portas da loja, nas primeiras prateleiras, você vai procurar sal, você não vai achar. Aleluia. Glória a Deus. Voltou. Então você vai entrar dentro do supermercado, até o momento, e você vai procurar o sal, você não vai achar o sal num lugar de destaque. E no primeiro lugar, onde está as mercadorias mais famosas, aonde está a carne, você não vai achar. Tanto é que uma vez, assim que eu me mudei para Bom Sucesso, eu fui procurar Bom Sucesso, não, lá na Barra. Eu fui morar um tempo lá na Barra, fiquei morando lá quase um ano. Então eu entrei dentro de um supermercado das chamadas de Pão de Açúcar. E quando eu entrei, eu fui para procuração, eu rodei a loja todinha procurando sal. E eu cheguei para um funcionário, pastor Rodrigo, eu falei assim: gente, onde é que fica o sal aqui? Um dos funcionários. Ele falou assim: peraí, rapaz, nós demos uma volta dentro da ilha de Frios, que fala, rodamos, nem o cara sabe onde é que estava o sal. Foi até que passou uma senhora com um carrinho e falou assim: tá aqui, meu filho, está aqui debaixo, aonde fica a carne seca, aquele negócio, escondido em cima do papel, tem um caixote velho, aquele troço ali, tudo melequendo, aquela coisa errada, toda como se diz assim, deformada o lugar ali. Então, eu aprendi e trouxe aquilo dali para a minha vida. Quando nós pensarmos que nós estamos lá em cima, Deus ele vai procurar mostrar para nós de um jeito ou de outro, para nós reconhecer da onde nós estávamos, para onde nós devemos estar hoje. Você está entendendo? Então, quando eu vi aquele sal naquele lugarzinho feio, esquisito, escondido, eu aprendi que nós temos que estar debaixo da obediência de Deus, fazendo aquilo que Deus quer. Entendeu? Não vamos procurar lugar
porque Deus ele que coloca onde você tiver que colocar, porque o sal ele pode estar escondido lá de baixo, jogado lá, mas todo mundo vai procurar por ele, sabe por quê? Porque ele vai dar o tempero, aleluia. É através de você que Deus vai trazer a mudança para a tua casa, para a tua família, para a tua parentela. É assim que Deus vai fazer, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a minha oportunidade de já dizer aos irmãos que ontem eu não pude estar aqui no culto, louvado seja o nome do Senhor, mas